Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é dia de falar sobre taim pela primeira vez aqui no canal. Hoje vamos começar a falar sobre as tains de Caçada Sangrenta. E não teria como começar para falar sobre tains sobre o Homem-Aranha. Para quem ainda não sabe o que é taim, ou talvez não sabe esse nome, são aquelas histórias complementares de algum grande evento. Nós já falamos aqui do evento principal de Caçada Sangrenta, já aqui disponível no canal. E agora vamos explorar sobre o que aconteceu em outros núcleos, para que complemente, para que some ali a tudo que está acontecendo, o que aconteceu ali em Caçada Sangrenta. Algumas tains, não necessariamente de Caçada Sangrenta, que eu não li todas, inclusive só li a do Homem-Aranha, às vezes nem são tão boas, às vezes nem acrescentem nada, às vezes é a famosa enchimento de linguiça, porque afinal de contas a história principal, o filé, tá ali na minissérie principal. Aqui não, aqui realmente eu achei pelo menos muito bem interessante, tem alguns pontos até profundos, afinal de contas estamos falando de Homem-Aranha, mas eu achei bem profundo, achei que somou sim também. Achei também interessante porque o Homem-Aranha não aparece na saga principal. Na minissérie Caçada Sangrenta, que inclusive eu falo sobre esse tópico, eu falo sobre o Miles Morales. Ele que está lá na Caçada Sangrenta, tem todo o arco dele, ele é infectado. Inclusive aqui também, agora a gente já entra para a questão das edições, aqui tem também as tains do Miles Morales. Mas eu decidi não falar. Por quê? Porque eu já falei sobre o que aconteceu com ele, sobre o seu final, seu fechamento de arco. Ou seja, aqui só iria contar uma história paralela. Não teve nada aqui para eu chegar e dizer assim para vocês. Realmente era necessário. Então, esqueçamos aqui o Miles Morales. Aqui nesse quadrinho, nessa compilação da Panini, a gente vai ter o Espetacular Homem-Aranha 49, onde tem a arte de John Romita Jr. Olha lá. John Romita Jr. e o roteiro é do Zeb Wells. Isso em Espetacular Homem-Aranha. Já em Caçada Sangrenta, a gente vai ter a Justine Ireland e nós vamos ter a arte de Marcelo Ferreira. Parece ser brasileiro, né? Com esse nome. A Justine Ireland, ela dá continuidade ao arco do Homem-Aranha lá nas 8 mortes de Homem-Aranha. Então tá todo mundo em família, tá tudo realmente em caminho andado. Todos esses materiais aqui a gente vai analisar no Emílio Kubrick. E o que acontece em Espetacular Homem-Aranha 49, que é o início de tudo, que é sobre o que aconteceu com o Sol, sobre o grande escurecimento aí do planeta Terra pelas forças de Vanier. Essa história já conhecemos, só que aqui temos o Homem-Aranha ali em Nova York já enfrentando os vampiros, já enfrentando toda aquela situação onde Blade está possesso ali de Vanier. E temos um chamado de um personagem chamado Karen, um personagem inédito ali, que liga para o Homem-Aranha, que faz um apelo para ajudar a amiga dele, que talvez seja um personagem recorrente em algum dos quadrinhos de Homem-Aranha. Se você leu Homem-Aranha, se você está acompanhando antes das 8 mortes, vocês comentam aqui. Então, a Coelha está infectada ali dos vampiros, porque o que aconteceu? Durante a invasão secreta, alguns vampiros começaram ali a fazer os ataques dele e algumas pessoas, aliás, muitas ficaram infectadas. Então Karen liga ali para o Homem-Aranha, olha, vem cá, por favor, me ajuda, porque a situação agravou aqui com a personagem que é a Lorena Dodson, que é conhecida também como Coelha Branca. Se tem um subnome, então realmente o pseudonome possa ser que esse personagem seja recorrente, mas pelo menos eu não conheço. Então, caso vocês já tenham lido, caso vocês conheçam, comente aqui. Realmente aparece tanto personagem aqui que a gente não sabe se é estreia ou se realmente já estava em caminho andado. E aí o Homem-Aranha vai tentar salvar ali, vai tentar ajudar ela, e quando ele chega, que na verdade não é em Nova York, mas um pouco próximo, em Upper West Side. E aí quando ele chega, ela pede para matá-la, porque realmente ela está infectada.
E é bem dramática a situação, porque a gente tá lidando com uma aranha, mas o Homem-Aranha, ele tira de letra. A gente sabe o jeito que o Homem-Aranha é. Isso é muito interessante, da construção do Homem-Aranha, até numa situação tão complicada que foi em Caçada Sangrenta. Por isso que eu questionei tanto lá no vídeo sobre Caçada Sangrenta. Então tem sim a dramaticidade, tem toda aquela carga, mas também tem ali o Homem-Aranha soltando piada sobre o uso do alho, sobre o uso de água benta. A gente vai chegar um pouco mais sobre o uso de água benta. O Homem-Aranha chega lá e tá aqui, ó, o infectado que acaba pedindo para o Homem-Aranha matar ele por toda essa situação, todo aquele dilema do herói, todo aquele dilema, será que realmente vai ter que ser necessário? E essa carga só aumentando, porque o Homem-Aranha vai tendo informações ali que isso está no mundo todo. Então ele pede ali, tem aqueles usos das armas contra vampiros, toda aquela mitologia. Falando em vampiro, daqui a pouco eu vou falar do Morbius, gente. Eu não falei ainda, porque realmente vai ter um arco aqui da análise só sobre o Morbius, só um instante. Então, o que acontece? O Homem-Aranha acaba ali tentando conversar, que não quer matar ele, que vamos procurar uma cura, vamos procurar um meio ali das coisas se resolverem. E aí acontece algo bem grave, que o cara, um personagem que ligou com o Homem-Aranha, acaba matando ali o infectado. E bem forte a cena, E em determinado momento ele mostra uma marca no pescoço, onde dá a entender que ele também está infectado. Aliás, todo mundo está se infectando, né? Inclusive o próprio Miles Morales, que a gente já falou na edição anterior, o Pantera Negra, entre outros personagens. Então, temos aí a conclusão do quadrinho 49, da edição 49, mas finaliza com a aparição do Lagarto. O Lagarto aqui também está correndo dos vampiros. Aliás, está todo mundo correndo dos vampiros. Lagarto, vocês aí conhecem, eu também conheço muito bem, que é um dos vilões de Homem-Aranha, que vai acontecer aqui uma parceria a partir, realmente entramos aí em Caçada Sangrenta, nas 3 edições aqui da Tain, onde a gente vai ter um trio ali bem improvisado, bem desconhecido, que seria da Misty, do Lagarto e do Homem-Aranha, para resolver essa situação. Olha lá. Então temos aí essa parceria, onde ela acaba ali, a Misty contando que está ali em parceria com o Lagarto para tipo tentar salvar os humanos, para tentar apaziguar a situação ali dos vampiros, e o Lagarto tentando ali resolver, e com certeza em algum momento vamos falar sobre, ele vai tirar o dele, né? Ele é um vilão, afinal, mas vamos lá, vamos chegar lá, bem interessante. Então temos aí a parte da ação mesmo, realmente esse foco da primeira, como a gente já está imersivo da situação, como a gente sabe que está acontecendo com os vampiros, então vamos para a pancadaria, vamos para a ação, algum momento ali, leve ali do Homem-Aranha, que realmente é o que a gente gosta, é o que realmente é o quadrinho do Homem-Aranha. Então não existe uma complexidade na narrativa, não existe algo existencial, não existe nada assim, olha que coisa, que inovador, não. É um feijão com arroz, realmente, é ação, tem alguns momentos de profundidade, tem, mas nada demais, é realmente uma grande aventura. E agora a gente entra para o Morbius, onde também eu não conheço tanto. Você assistiu aquela porcaria? Eu tô falando porcaria, mas eu não assisti. Mas é tão mal falado, tão mal comentado, que eu não assisti ainda. Comenta aqui se vocês querem que eu fale desse filme aqui no canal. Tanta coisa pra gente analisar Madame Teia, Morbius, enfim. Mas se vocês querem, quem sou eu, né? Então aqui a gente tem o arco do Morbius, porque não tem como não ter Morbius em história de vampiro de Homem-Aranha. E é uma grande sacada. É uma grande sacada você colocar um Morbius por aqui. Então, como a maioria deve saber, o Morbius ele não é um vampiro tradicional. Ele não é um vampiro ali que foi infectado, que outro vampiro lá mordeu ele. O Morbius, na verdade, criou essas habilidades com alguns experimentos. Então, o que acontece? Ele é um vampiro de laboratório. E o arco aqui do Morbius é muito interessante, porque
vai aparecer um outro personagem chamado o Teócrito, onde ele quer infectar outras pessoas. Além dos vampiros que estão sendo infectados pelos outros vampiros, o Teócrito, que é o novo personagem, daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele, pra gente focar primeiro aqui no arco do Morbius. Tá até aqui a capa, ó, a mesma capa aqui do quadrinho. Seria a capa número 1. Então a gente tem a questão do arco do Morbius e o Teócrito está transformando via laboratório algo similar que o Morbius já fazia. E o que acontece? Ele sequestra o Morbius e a Colleen, esse personagem que para mim também é novo. O Morbius não é tão novo para mim porque realmente eu já conhecia, mas a Colleen, inclusive existe um livro, daqueles livros que a gente está aqui fazendo as análises sobre o Morbius, esse aqui. Então em breve sobre o livro tá garantido, agora sobre o filme eu prefiro literatura. E o Morbius ele é sequestrado, onde o Teócrito quer fazer esses experimentos e quer pegar alguma informação com ele, quer pegar alguma forma de aumentar isso. E foi unido ali o útil ao agradável. Tava tudo escuro, tava tendo vampiro em experiência, ou seja, os vampiros estão à solta. Ele é sequestrado, só que aqui, durante o quadrinho 1 e 2 de Caçada Sangrenta, tem-se o desenvolvimento, tem-se as informações ali nos balões de conversas ali da Mish, do Lagarto, sobre que o Morbius tem a cura do vampirismo. Tem a cura por vampirismo. Ainda não é deixado claro, mas eu vou comentar com vocês se essa cura é temporária, se essa cura é definitiva e qual tipo de vampirismo. Afinal de contas, a gente está falando de dois tipos de vampirismo. O vampirismo verdadeiro, digamos assim, tradicional, causado ali pelo que já conhecemos, pelos vampiros que estão em maior escala por causa da Caçada Sangrenta, ou aqueles vampiros que são transformados em laboratório. A gente vai chegar lá. Então, temos aí o desenvolvimento do arco. Olha aqui o Teócrito. Então ele sequestra o Morbius, ele pega ele ali, quer tomar essas informações e o Homem-Aranha, obviamente, vai salvar. Tá aqui o trio novamente. Vai salvar o Morbius porque a situação não tá boa. Não tá boa. Então eles vão lá para um prédio que seria uma corporação vampírica do Teócrito. Isso revelado, bem corrido. Isso é bem corrido. Eu creio que isso não foi trabalhado antes. Eu acredito que aqui a estreia do Teócrito, eu acho que não é da Colleen, mas aqui eu acho que foi do Teócrito. Ou seja, ele já tinha essa corporação, ele já queria fazer esses vampiros de laboratório, alguns Morbius, digamos assim. E durante esse sequestro, durante essa situação, tá aqui ó, o Homem-Aranha e a Mish conseguem espalhar um gás ali, a cura do Morbius dentro lá, porque o Homem-Aranha e a Mish também vão para lá para salvar o Morbius e para soltar esse antídoto, essa cura. E aí o que acontece? Quem foi infectado recentemente, tanto os vampiros, por causa dos vampiros de maneira tradicional, por mordida, é curado. Mas quem já está há muito tempo, não. Ou seja, o Morbius, o próprio Teócrito, eles não são curados. Mas quem foi infectado lá na hora da Caçada Sangrenta, e quem foi algum outro acabou sendo infectado por causa do Teócrito, o projeto Morbius ali também foi curado. Então é muito interessante esse arco. Então, como eu falei aqui no começo da análise, a Tain, às vezes ela não serve de nada, às vezes é só uma encheção de linguiça, mas é muito interessante porque isso faz parte aqui do Morbius, faz parte do Homem-Aranha. Então soma assim, eu acredito que somou sim, porque realmente é um tipo de material onde o Homem-Aranha lida que é por causa aí do Morbius. Não teria como a gente fazer uma história de vampirismo que encaixasse com Caçada Sangrenta se não tivesse sobre essa questão do Morbius. Então a gente tem muita ação, então a gente tem o desenvolvimento ali dos personagens, e
não temos um encerramento feliz, não temos um encerramento tranquilo. Tem-se ali as conclusões dos arcos do Teócritos, tem ali as conclusões ali do Mórbio. Ninguém vira amigo de ninguém e cada um ali vai tomar o seu rumo. Afinal de contas, a história não acabou. Afinal de contas, Nova York ainda está infectada. Mas aí, a gente tem o final de Caçada Sangrenta, que eu já falei no vídeo anterior. E sabemos o que vai acontecer ali com o Homem-Aranha. E os outros personagens, com o passar das análises, e vamos fazer as análises aqui no canal, saberemos o destino do Doutor Estranho, como a gente já comentou algumas vezes. A gente vai saber o destino do Homem-Aranha, do próprio Mobius, do próprio Teócrito. Afinal de contas, ninguém morreu. Afinal de contas, creio que a Tain não tem essa habilidade. Eu acredito que as Tains não têm essa habilidade de tomar essas decisões tão trágicas. Mas é sobre isso. Eu quero que vocês comprem esse material, que vocês leiam, que vocês gostem desse material. É muito bom. Ah, mas é Tain, leiam. Leiam, é sério. E vamos analisar as outras. Se realmente a do X-Men, do Wolverine, que vai ter a dos X-Men, vai ter a do Wolverine, vai ter dos Vingadores, então vai ter outra minissérie, creio que com o Motoqueiro Fantasma, tá tudo comprado. E quando realmente não for bom, quando realmente não somar, eu vou chegar e vou falar. Vocês já vêm me acompanhando aí e sabem como é que eu sou, então realmente se não for, eu vou contar para vocês. É sobre isso, não tem muito mais nem o que se falar, tem muita ação, tem muita pancadaria, tem o Morbius, tem o Lagarto, então é uma boa diversão assim, uma ótima Tain. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais!